Evangelho segundo João, capítulo 3, dos versos 9 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Esse é um privilégio que o próprio Cristo dá à sua igreja, de todo o primeiro domingo, todo o primeiro dia da semana, estar reunida para ouvir a meditação, a exposição da sua palavra, e então iniciar a semana com a palavra de Cristo no nosso coração, que atinge todas as áreas da nossa vida e tem implicações em todas as áreas da nossa vida. É impressionante, irmãos, como as pessoas crescem acreditando e crendo recebendo verdades das mais mirabolantes. Talvez você já tenha ou passou por essa experiência, acreditar em coisas que depois que você cresceu e depois que você obteve um conhecimento maior, advindo da maturidade, você percebeu que aquilo não tinha cabimento. Mas é impressionante como as pessoas defendem muita coisa que nem pode ser provada. Até o dia de hoje, muitos estudam, com a graça de Deus, têm a sua formação e têm facilidade em crer ainda em coisas que não têm fundamento. Mas o interessante é que quando ouvem a verdade de Jesus Cristo, o Evangelho puro e simples, como diz C.S. Lewis, há uma dificuldade de entender a mensagem, há uma dificuldade na recepção, na absorção, de receber, muito mais de crer nessa mensagem. Ela não se torna palatável. Nós lemos na liturgia a palavra da cruz, ela passa a ser loucura, não é palatável. Nicodemos era um homem que se encaixava nessa situação. Na mensagem anterior, nós começamos a meditar no encontro de Jesus com este homem, com Nicodemos, que era um mestre da lei, era um fariseu, versado no Antigo Testamento, conhecedor das coisas de Deus, das obras de Deus do Antigo Testamento, alguém que tinha um renome entre os seus patrícios, entre os seus compatriotas, provavelmente membro da mais alta corte da época, que era o Sinédrio judaico, composta de 71 anciãos altamente instruídos na lei de Moisés. Quando esse homem então decide ir até Jesus, na calada da noite, e Jesus entra em diálogo com esse religioso e o instrui acerca de uma das doutrinas mais importantes e centrais, uma pedra fundamental do cristianismo, que é a doutrina da regeneração, ou a doutrina do novo nascimento. Nós meditamos até o versículo 8 do capítulo 3, no domingo anterior, mas a sessão ela vai até o verso 15, melhor, até o versículo 21. É possível dividir no verso 8, mas hoje é uma sequência do que nós estamos estudando. Esse mestre procura Jesus na calada da noite e ao encontrá-lo ele diz respeitosamente: Rabi, versículo 2 do capítulo 8, sabemos, ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Como é que Nicodemos chegou a essa conclusão? Na sequência: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós vimos que isso está em conexão com o capítulo 2, versículo 24, onde diz que, versículo 23, muitos creram em Jesus, mas Jesus não cria neles.
Jesus não cria nessas pessoas por causa de terem visto os sinais. E aqui é exatamente isso que Nicodemos afirma: sabemos que vens de Deus por causa dos teus sinais. E Jesus, que conhecia a todos, Jesus que sabia o que havia no homem, ele conhece Nicodemos, ouve as palavras de Nicodemos e percebe a insuficiência da sua confissão. E Jesus vai na alma daquele fariseu, atinge o âmago mais profundo do seu ser e fala da necessidade e da natureza do novo nascimento. A necessidade do novo nascimento é porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Mas qual é a natureza do novo nascimento? Primeiro, que é uma obra de Deus no homem, é de cima, é do alto, no homem e não do próprio homem em si mesmo. Segundo, que essa obra de cima se dá por meio de uma ação soberana, misteriosa, realizada pelo Espírito Santo de Deus na vida do pecador. Vem de cima, vem de Deus, da água e do Espírito, realizada pelo Espírito Santo. Dos versos 9 a 15 é o final desse diálogo que nós lemos entre Jesus e Nicodemos. Vocês irão perceber que nesse final da sessão aqui, a partir do versículo 11, já não é mais um diálogo, torna-se um monólogo, porque é um discurso de Jesus a Nicodemos após a sua pergunta. Jesus fala e Nicodemos ouve somente. Agora o mestre está falando, e quando o mestre está falando, Nicodemos precisa ouvir. Nicodemos ainda, irmãos, não está compreendendo muito bem o que Jesus disse até agora acerca da doutrina do novo nascimento. Ele não compreendeu, não ficou muito claro para ele, e ele confessa a sua ignorância no versículo 9. E no verso 9, ele faz mais uma pergunta. É a última pergunta de Nicodemos ao Senhor Jesus. Ele diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Como pode ser isso? Tudo está confrontando com o seu conhecimento. Veja a repetição destas expressões no verso 4 e no verso 9. Verso 4 ele diz: como pode um homem nascer de novo sendo velho? No final do versículo 4, pode, porventura? E aí aqui no verso 9, como pode? Pode. Como pode isso acontecer? Como passar pelo novo nascimento? Como pode acontecer de alguém nascer de novo de cima da água e do Espírito? Na passagem que lemos, Jesus vai responder a pergunta de Nicodemos. E nós queremos meditar exatamente nisso, o novo nascimento explicado. Jesus explica agora a Nicodemos. A resposta de Jesus, irmãos, propriamente dita, está dos versos 14 a 16. Mas antes da resposta de Jesus, antes da sua resposta, Jesus exorta Nicodemos. Ele faz uma exortação a Nicodemos dos versos 10 a 13. Então, antes que é o centro do nosso sermão, de Jesus responder a sua pergunta, vejamos a exortação de Jesus a Nicodemos. Vejam aí. Primeiro lugar, Jesus exorta Nicodemos acerca da sua ignorância, está no verso 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus diz, ele não havia nascido de novo, lembrem do contexto, da água e do Espírito. É lógico, por causa disso, então Jesus está dizendo, Nicodemos, você é mestre em Israel, e você não entende isso. Você é reconhecido e você não entende a questão da regeneração, do novo nascimento, ainda é obscuro a você. Jesus chama a atenção desse homem pelo fato dele ser um mestre nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento e não saber sobre nascimento espiritual. Além do mais, ele já havia, além de conhecer o Antigo Testamento, ele já havia ouvido o testemunho de João Batista e as recentes palavras do Senhor Jesus. E Jesus diz, você, como um doutor da lei, não entende isso ainda. Então, primeiro, Jesus exorta ele acerca da sua ignorância. Segundo, versos 11 e 12, Jesus exorta Nicodemos
e aqueles a quem ele representava, por não receberem o seu testemunho. Vejam aí, em verdade te digo, Nicodemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Veja que Jesus usa o plural, nós. Dizemos, nós sabemos, nós testificamos, nós temos visto, nós testemunhamos. O nosso testemunho. A quem que ele se refere o nós? Provavelmente é a ele e a João Batista, porque é o contexto anterior, mais próximo. João Batista, que era o precursor e que veio testemunhar acerca do Messias. Então, no capítulo 3, no versículo 2, Nicodemos chega a Jesus e diz: nós sabemos que tu és mestre. Aqui Jesus diz: nós conhecemos, nós dizemos do que sabemos, do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Tanto eu, Nicodemos, como João Batista, falamos de coisas que sabemos e testemunhamos de coisas que vimos, e mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês não têm aceitado. Veja aí o testemunho de João Batista, do que ele viu, capítulo 1, versículo 32 a 34, nós já estudamos isso. Capítulo 1, verso 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, sobre o Filho de Deus. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João Batista ouviu e viu. Agora veja o capítulo 5, versículo 20. Jesus dizendo: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. No verso 39 ele diz: examinai as Escrituras, pois nela tem a vida eterna, são elas que testificam de mim. Jesus e João Batista testificam do que viram. E vocês, porque o conhecimento de Jesus, irmãos, era diferente do conhecimento de Nicodemos, racional. O conhecimento de Jesus era de quem havia estado com o Pai, era de quem tem comunhão com o Pai, de alguém que veio do Pai. E isso ele revelou, e ele diz: mesmo assim, vocês não aceitam o meu testemunho, o nosso testemunho. Vejam que no versículo aqui também, não aceitais, o verbo está no plural também. Não aceitais, porque Jesus fala a Nicodemos e aqueles a quem Nicodemos representa. Ele tem em mente todos aqueles que Nicodemos representava. Ele não estava recebendo, Nicodemos apenas não estava recebendo o ensino de Jesus, mas ele e o conselho judaico, os fariseus, muitos membros do Sinédrio, recusavam o testemunho de João Batista e o testemunho de Jesus Cristo. Eles não aceitavam quem Jesus dizia ser. Mas aqui a gente tem que lembrar, irmãos, de algo importante. Conforme vimos na primeira parte do texto, dos versos 1 a 8, sem que venha do alto, sem que venha de cima, de Deus, fazendo com que o pecador nasça espiritualmente, não é possível receber o testemunho. Por isso eles não receberam o testemunho, porque Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente, ela parece loucura. Não há como Nicodemos professar o que Pedro professou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há como fazer isso. Se ele tivesse nascido de novo, ele teria testificado que aquele que estava diante dele na calada da noite era o Filho de Deus. Aqui está um homem que é mestre nos textos sagrados, que conversou com Cristo assuntos teológicos. Não basta ser teólogo.
Conversou com Cristo assuntos teológicos, mas não recebe o testemunho de Cristo, ou seja, é um cego guiando outros cegos em Israel, porque para receber o testemunho é necessário nascer de cima, nascer do alto, nascer da água e do Espírito. E Jesus diz no versículo 12, ainda exortando Nicodemos, da sua ignorância e por não receber o testemunho: se tratando de coisas terrenas, Nicodemos, não me credes, como crereis se vou falar das celestiais? Que coisas terrenas são essas? Provavelmente é uma menção ao novo nascimento. Você me pergunta, o novo nascimento é algo do alto, é algo de cima, mas ele acontece aqui, na terra, na experiência humana. Essa é a explicação. Jesus havia ensinado coisas terrenas. O novo nascimento, ele tem origem celestial. Mesmo que a sua origem seja celestial, ele acontece aqui na terra. E essas verdades não foram recebidas. E as celestiais se referem a eventos como o plano eterno de Deus, que ele vai começar a abordar. Já está abordando. O plano eterno salvador, quando ele envia o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecados de um povo que Deus havia amado desde toda a eternidade. Implica na encarnação do Filho, no seu envio na história, implica na ascensão de Jesus Cristo, coisas essas que acontecem e acontecerão no céu. O ponto de Jesus é: Nicodemos, se as coisas terrenas que acontecem na experiência humana, dentro da experiência humana, você não pode receber, quanto mais se eu falar das coisas celestiais, você crerá. Reflita, Nicodemos, se as coisas terrenas não são entendidas e recebidas por vocês, como se pode esperar que as coisas celestiais sejam recebidas por vocês? Porque crer em sinais não é suficiente, irmãos. Não é suficiente. Jesus exorta a sua ignorância, não receberam o seu testemunho, e no verso 13, agora Jesus, antes de dar a sua resposta, ele assegura o seu direito como o único que veio do céu para falar tanto de coisas terrenas quanto de coisas celestiais. Ele assegura esse direito, veja aí. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está nos céus. Homem algum, Nicodemos, pode conhecer as coisas celestiais, porque homem algum subiu ao céu. O céu aqui é o lugar da habitação de Deus, não para onde os salvos vão, mas o sentido aqui é onde Deus habita. Para que alguém tenha informação acerca das coisas celestiais, Nicodemos, esse alguém tem que ter estado diante de Deus. E quem foi o único que estava com o Pai antes da fundação do mundo? Quem foi o único que estava com o Pai quando o plano redentor foi elaborado, foi planejado, para que um povo fosse resgatado do pecado? Quem é esse que conhece e pode conhecer as coisas celestiais? Somente aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O Filho do Homem. E aquele a quem ele o quiser revelar. Ele já disse isso, João, no capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você conhece a Deus por meio de Cristo. Cristo é aquele quem revela o Pai. E ele tem o direito, porque ele é o único que estava com o Pai, de falar tanto de coisas terrenas quanto de coisas celestiais. Mas após exortar Nicodemos, da sua ignorância, por não receber o testemunho e assegurar o seu direito, como o único que veio do céu, para falar de coisas do céu e de coisas que acontecem na terra, Jesus responde ao pedido de explicação de Nicodemos acerca do novo nascimento. Como pode ser isso? Como pode alguém nascer de novo? Como pode acontecer de alguém nascer de água, da água do Espírito de cima? E na resposta de Jesus, irmãos, Jesus aponta para
duas verdades centrais no que diz respeito ao novo nascimento. Nós vamos meditar aqui nas duas verdades centrais na resposta de Jesus no que diz respeito ao novo nascimento. A primeira verdade central acerca do novo nascimento é que o novo nascimento, isso Jesus diz a Nicodemos, tem como fundamento o Filho do homem crucificado, o Filho do homem levantado. É pelo Filho, é pela cruz, é pela morte do Filho do homem. Vejam aí no versículo 14. E do modo, essa é a resposta de Jesus, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Como pode ser isso? Nicodemos pergunta. Jesus responde: este é o modo, Nicodemos, para o novo nascimento. É pelo Filho do homem que será levantado. É pela morte do Filho do homem. Eis aqui, eu falo contigo. Jesus responde à questão de Nicodemos para você entender, deixando agora a figura do novo nascimento, da água, do Espírito, e ele passa a usar o conceito de crer para ter a vida eterna, conceito baseado em um relato histórico do Antigo Testamento, de Números 21, versículo 4 a 9, que nós lemos na liturgia. Você pode abrir aí e ficar acompanhando a história de Números 21. O que aconteceu aqui em Números 21, versículo 4 a 9? Israel estava peregrinando no deserto, em direção à terra de Canaã, conforme a promessa de Deus. E como esse povo, irmãos, murmurou contra Deus. Povo de coração duro. Deus havia libertado esse povo soberanamente e poderosamente do Egito, 400 anos de escravidão, 430 anos, e Yahvé tirou eles com poder e maravilhas, sinais. O povo teve sede, Deus fez sair água da rocha. O povo teve fome, Deus fez cair maná do céu e deu codornizes. O povo reclamava de tudo. Mesmo assim, nada estava bom. Você já passou por isso? Nada estava bom. O povo murmurava. O povo chama a provisão de Deus em Números. O povo chama aqui o pão que Deus havia dado. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Chama de pão vil. E Deus, se você vê dos versos 1 a 3, recentemente tinha dado uma grande vitória a esse povo. Deus entregou os inimigos na mão de Israel, e Israel destruiu aqueles inimigos totalmente, está no versículo 3 do capítulo 21 de Números. Mesmo assim, Israel se rebela outra vez contra Deus, e se rebela contra Moisés também. E isso, o texto diz, que provocou a ira de Deus contra o povo. Deus ficou tão irado contra o seu povo, que Deus envia no meio do povo serpentes abrasadoras. Aqui, provavelmente, uma referência ao veneno da serpente, que ela causava inchaço e queimadura. Pensa você, está acampado, e para onde você olha tem serpentes que mordem. Mordiam o povo, e muitos morreram, diz o texto aqui, muitos em Israel morreram, e o povo desesperado suplica a Moisés: Moisés, nós nos arrependemos, ore a Deus para que Deus tire isso de nós. Moisés suplica a Deus, e Deus em sua graça responde no versículo 8 e 9 de Números 21, para que Moisés levantasse uma serpente de bronze e colocasse em uma haste, e todo aquele que fosse mordido pela serpente abrasadora e olhasse para a serpente de bronze seria curado. Jesus diz: você lembra disso, Nicodemos?
Você é mestre em Israel, você lembra dessa história? Pois bem, você quer saber o modo, Nicodemos, como pode ser isso? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele, com fé, não morra, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. O novo nascimento, Nicodemos, tem como fundamento o Filho do Homem, levantado e crucificado, registrado em números como um tipo. Eu sou o antítipo. A serpente de bronze apontava para mim, Nicodemos, do levantamento do Filho do Homem. Ele estava ali falando com Nicodemos. Importa que eu seja levantado, e todo aquele que olhar para mim, crendo, terá vida eterna. Sempre que o verbo levantar, no texto grego, sempre que o verbo levantar aparece no Evangelho de João, é uma referência à morte de Cristo. Sempre. E esta é a primeira vez no Evangelho segundo João que a expressão vida eterna aparece. Há uma conexão aqui entre o ser levantado e vida eterna. A morte de Cristo e vida eterna. Pontos de comparação para você entender melhor. A mordida da serpente, irmãos, e o seu veneno, lá com Israel, é comparado à picada do pecado e o veneno do pecado. É a serpente comparada à mordida do pecado e o seu veneno. E todos foram mordidos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enquanto você não reconhecer isso, preste atenção nisso. Você que me acompanha também pelo nosso canal aqui, da Igreja Presbiteriana, é muito importante isso. Enquanto você não reconhecer que o pecado é o pior dos venenos existentes e que está no seu sangue, enquanto você não entender isso, estará condenado à morte, porque se você não reconhecer, você nunca olhará para Cristo. E aí a morte é garantida. Segundo, a morte é vista como uma punição do pecado. Foi isso que aconteceu no Antigo Testamento, e é isso que acontece hoje. Terceiro, que a providência, a solução, o antídoto para o veneno, quem provê é o próprio Deus. Deus é quem provê. Faz assim e você terá vida. Quarto, da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada, é necessário que Cristo, o Filho do Homem, também seja levantado na cruz. E por último, da mesma forma que havia vida para aqueles que olhavam para a serpente de bronze, haverá vida eterna para aqueles que olharem para o Filho do Homem crucificado. Mas agora é uma vida, é uma libertação não física, temporal e passageira, mas é eterna, é perene, é para toda a eternidade. A obra de Cristo. Alguns teólogos entendem que o verbo levantar, ele significa não somente ser crucificado, mas ser glorificado após isso e exaltado. Ou seja, uma coisa leva a outra. A obra redentora do Filho do Homem. É assim com o Filho do Homem, Nicodemos. Olhe para mim. Porque aquela serpente apontava para a obra redentora que eu vim realizar. Importa que eu seja levantado, e todo aquele que olhar para mim não mais perecerá, mas terá vida. Que maravilha, irmãos! Cristo é o Redentor de todos aqueles que o Pai lhe deu. Creia e receberá a vida eterna. Você quer saber como? Não há outra forma.
Por isso que sinais, Nicodemos, não são suficientes. Não há outra forma. Você me perguntou o modo. Este é o modo. Então, em primeiro lugar, o contexto do capítulo 3, se o novo nascimento é uma obra de Deus de cima, no homem, realizada sobrenaturalmente por uma obra do Espírito Santo, mas esse novo nascimento tem um fundamento. E o primeiro fundamento é que ele está fundamentado na obra ou na morte do Filho do Homem, no Filho do Homem que será levantado. Mas existe uma segunda verdade central no que diz respeito ao novo nascimento. E está no verso 16, que nós vamos expor melhor na próxima mensagem, porque ele também faz parte da próxima perícope que nós haveremos de ler. Na próxima sessão, dos versos 16 a 21. Eu apenas vou destacar aqui, que a segunda verdade central, no que diz respeito ao novo nascimento, é que o novo nascimento tem como fundamento o amor de Deus. Veja o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer saber o modo, Nicodemos? Como pode acontecer de alguém nascer de novo? O amor de Deus. A causa, o verso 16 apresenta o amor de Deus como a causa do novo nascimento. Essa é a estrutura do capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do pensamento, eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, quando estávamos nos nossos delitos e pecados. Você quer saber de que modo ocorre o novo nascimento? Ele está baseado, fundamentado no amor eterno de Deus. De tal forma, Nicodemos, que ele entregou o seu Filho, ele deu o seu Filho para tornar-se carne, para ser humilhado, para sofrer, para ser levantado na cruz, para que todos os que creem nele tenham já no presente, está no presente o verbo, vida eterna. Vida eterna. Jesus vai dizer isso no capítulo 5, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabemos, queridos, eu já disse isso algumas vezes a vocês. Nós sabemos o porquê que Deus nos salvou. Porquê que Deus nos regenerou. Jesus responde a Nicodemos, porque Ele nos amou. Mas nunca saberemos dizer o porquê que Ele nos amou. Eu sei porque Ele me salvou, porque Ele me amou, mas eu não sei porque Ele me amou. Porque nós não merecíamos ser amados. Nós pecamos contra Deus, nos rebelamos contra a lei de Deus o tempo todo. E Deus envia o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas a causa é o amor. Veja bem, a causa da nossa salvação é a graça. A fé é o meio. A fé não salva. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por meio da fé. A fé em si mesma, por si mesma, não salva. A base da salvação é o amor, é a graça de Deus. E graça é dom. A fé é dom de Deus. Efésios 2:8, sois salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
não vem de obras para que ninguém se glorie. O interessante, eu vou chatear vocês um pouquinho com isso agora, tá? Me dê 5 segundos. Isto não vem de vós, é um pronome neutro no texto grego. O precedente mais próximo é a fé. E isso não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. A fé é dom de Deus. É dom de Deus. É graça de Deus. Você quer saber como, Nicodemos? Primeiro, o Filho do Homem levantado. Esse é o modo. Segundo, o amor de Deus. É assim que está fundamentado o novo nascimento. Mundo pode ser alusivo a toda a criação aqui, o cosmos, que é o verbo, que é o substantivo, né? Cosmo. Deve significar aqui a humanidade morta em delito e pecado, exposta ao juízo de Deus e à condenação eterna por conta dos seus próprios pecados. Mundo aqui significa pessoas de todo o mundo, pessoas de todas as tribos, raça, nação e língua, não somente judeus, mas também gentios. Lembrem do contexto, João está escrevendo no final do primeiro século, na década de 90, já para as igrejas da Ásia Menor, a maioria gentílica. E João está expressando exatamente isso, registrando o texto, que a salvação agora, o amor de Deus e a obra da salvação, não está mais restrita a uma nação, a nação de Israel, que é o pensamento do judeu Nicodemos. Eu sou judeu, sou filho de Abraão. A obra de Cristo, a obra redentora de salvação não está mais restrita à nação de Israel, mas é para judeus e gentios, pessoas de todo o mundo. Isso está em harmonia com todo o Novo Testamento, particularmente o Evangelho de João. Só virá a mim aqueles que o Pai me deu, e aqueles que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma eu jogarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Está em harmonia com todo o Evangelho de João. Para que todo aquele que nele crê, quer judeus, quer gentios, tenha a vida eterna. Nós não podemos naufragar na heresia do universalismo, que diz que no final todos serão salvos. Não podemos. Nós não podemos. Não serão todos salvos. Não serão. Cristo não foi levantado na cruz para morrer por todas as pessoas indistintivamente que já nasceram, o que já nasceu ou que irá nascer nesse mundo. O seu sangue tem poder para salvar a todos. Ele tem poder para salvar a todos, mas a sua expiação não foi realizada por todos, mas é para todos, dentre os judeus e dentre os gentios. Esse é o significado de mundo aqui. Ele tem significado, você precisa ler o texto à luz de todo o contexto do Evangelho e do contexto do escrito. Mundo, pessoas de todas as tribos, raça, nação e língua. Não só judeus, mas judeus e gentios. Mas a verdade central, no que diz respeito ao novo nascimento e à salvação, é que esse novo nascimento tem como fundamento o amor de Deus. Deus nos amou, o seu amor é eterno. Ele inicia assim a carta aos Efésios: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele em amor. É um amor livre, é um amor gracioso e a causa da nossa regeneração. Então, queridos, para encerrar, ao falar acerca da necessidade, da natureza do novo nascimento, Nicodemos, sem compreender, pergunta: como pode acontecer isso? E após exortá-lo duramente, Jesus responde ao seu pedido de explicação. E na sua resposta, Jesus aponta duas verdades centrais no que diz respeito ao novo nascimento.
A primeira delas é que o novo nascimento tem como fundamento o Filho do homem levantado. O Filho do homem que será crucificado, a morte do Filho do homem. E a segunda verdade é que o novo nascimento tem como fundamento, como causa, o amor eterno de Deus. Algumas aplicações para encerrar. Na primeira parte do sermão, Cristo já veio. Irmãos, Cristo já veio. Cristo já realizou a sua obra na cruz. Ele já foi levantado. Hoje a igreja dele é comissionada a testemunhar dele. Hoje nós não aguardamos o Cristo que será levantado. Hoje nós testemunhamos acerca daquele que foi levantado, crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, e que hoje está assunto aos céus e que está à direita do Pai e vive interceder por nós. A igreja testemunha dessa verdade. Hoje nós fomos chamados a testemunhar dele. Pregue o Evangelho onde Deus lhe colocou, onde Deus lhe chamou, para que pessoas ouçam o testemunho de Jesus Cristo. Eu queria que você lembrasse disso. Onde você está, foi Deus quem lhe colocou aí. Deus lhe colocou onde você está. O seu trabalho é a sua vocação, e Deus lhe deu essa vocação para que você, em meio à sua vocação, testemunhe dele. Não é simplesmente, irmãos, para que nós tenhamos a nossa vocação e tenhamos uma boa vida, tenhamos um bom salário, vivamos bem nesse mundo, uma vida confortável. Esse não é o alvo. Esse não é o alvo. Você não pode viver segundo apenas a micro-história, mas é a macro. É o plano de redenção. Deus lhe pôs onde você está para que você seja uma testemunha dele. Para que você testemunhe dele. Agora deixa eu dizer para você, não desanime. Não desanime. Porque a condição natural do homem é de rejeição. Eu sei que o cristão fica chateado às vezes. Né? Eu prego tantas vezes e nunca se converte. Mas lembre que ninguém se converte. O novo nascimento é de cima. É do alto. É uma obra de Deus. Eu me volto para Ele em conversão, de um lado para o outro, porque eu nasci de novo, porque Ele me deu vida. Então, sim, aí eu me converto. Agora, eu não faço isso em mim mesmo, para que eu me converta. É do alto. É uma ação soberana do Espírito Santo, que me dá vida. Então, eu abro os olhos e eu corro em direção a Ele. Não desanime. Eu gosto de utilizar a seguinte expressão: lembre que é Deus quem traz mortos à vida. Se você lembrar disso, você não vai desanimar. É Deus quem traz mortos à vida, mas Ele o faz por meio da pregação e do testemunho acerca de Cristo. Você é chamado para isso. Segundo lugar, a serpente de bronze e as escrituras do Antigo Testamento, tudo apontava para o Filho do homem que seria levantado. Tudo, irmãos, para que aquele que olhe para Ele tenha vida eterna, para que tenha cura para a maior das doenças existentes na humanidade, que é o pecado, o veneno do pecado. Cristo levou sobre si todo o veneno do seu pecado. Você que creu, na cruz Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele foi morto pelos seus pecados, ressurreto ao terceiro dia dos mortos, subiu aos céus, está à direita de Deus intercedendo por você hoje, para que você fosse livre da morte. Que obra maravilhosa, irmãos, que obra maravilhosa, o Filho de Deus morrendo no lugar de pecadores. Mas lembre que a causa disso é o seu amor, é a graça de Deus. Ele amou você desde toda a eternidade, e é por isso que você creu. Do contrário, você não teria crido, não teria.
Porque morto não pode ressuscitar a si mesmo. Morto não crê por si mesmo. Morto precisa ganhar vida. Alguém precisa ressuscitá-lo. Você que já creu e já tem vida, continue recebendo o testemunho de Cristo. Continue recebendo o testemunho de Cristo por meio da sua palavra. Ame a palavra de Cristo, ame o testemunho de Cristo. Agora, você que ainda não, seu destino eterno pode mudar nessa manhã. Se você olhar para o Cristo crucificado e se arrepender dos seus pecados, a sua ferida de morte é curada hoje e você terá vida eterna. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Este é o modo. Este é o modo. Fiquemos em pé, queridos.